90 kHz. Rádio CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05. Bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também em nosso canal no YouTube, começando o CBN Esportes desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. É o pré-sextou, como a gente adora dizer, e é o dia que a gente mais repercute o futebol, né? Se quarta-feira é o Dia Mundial do Futebol, como batizou Carlão de Freitas, e em todo o mundo esse termo é utilizado, na quinta-feira é o dia que a gente mais tem repercussão, ainda mais que tivemos rodada dupla do futebol campineiro ontem, e que rodada, hein? 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Antônio Lupi disse na redação assim que chegou que voltamos a ser a capital do futebol. Que coisa boa. É isso, né, Lupi? Bom dia. É isso mesmo, Pio. Bom dia. Ontem, sim, Campinas foi a capital do futebol. Que coisa maravilhosa. Sempre que nós conseguirmos as vitórias consecutivas, assim, os dois times, você vai fazer aquela pesquisa que você adora. Quanto tempo fazia que Guarani e Ponte Preta não ganhavam 2 seguidas, os dois? Vai ser uma pesquisa bem legal pra você fazer, eu acho. Mas eu acho que agora, puxando de cabeça, teve, né? Com o do Santos, o Guarani ganhou do Santos, a Ponte ganhou do... Na Série A2. Na Série A2, foi recente. Agora, no início, verdade. Sim, o Guarani teve 2 seguidas e a Ponte também. Sim. Ah, tá. Mas eu vou anotar aqui no papel que eu vou ser responsável por essa pesquisa a partir diária. Da terceira, então pode ser. Você vai inventando as pesquisas. Aliás, a gente podia criar esse quadro, Antônio Lupi. As pesquisas sem pé nem cabeça de Antônio Lupi. Exatamente. Podemos. Eu acho que vai ser um quadro interessante. Pesquisas aleatórias. Isso, pesquisas aleatórias. Qual foi a última vez que um volante formado na base da Ponte Preta marcou um gol de perna esquerda sendo destro? Aí eu vou pesquisar. No caso, foi o Leonel de ontem. O Leonel de ontem. É bem PVC, né? Bem estilo bem PVC. Antigamente, até quebrando mais uma vez o protocolo. Bom dia. Bom dia, Carlão. Como é que você tá? Maravilhosamente bem, né? Depois de uma quarta-feira assim sensacional, em que Campinas, como você disse, voltou a ser a capital do futebol. Hoje a redação tranquila, alviverdes felizes, alvinegros maravilhados. Então vamos tocar essa quinta-feira com muita felicidade. Eu seguia um Twitter fake do Paulo Vinícius Coelho. Cara, nossa, era sensacional, cara. Vamos supor, ele pegava assim, Leonaldi, a última vez que um volante da Ponte destro fez um gol de perna esquerda em dias com mais de 28 graus. Cara, era sensacional. Foi desativado esse Twitter, mas eu me divertia muito com estas pesquisas aleatórias. Agora você será o responsável por essas pesquisas. Você quase não tem a fazer, Antônio Lupi, então a gente arrumou mais uma pra você. Vou entrar às 5 da manhã e sair às 11 da noite. Pesquisas aleatórias. Não tem problema nenhum. E a gente começa com os principais destaques de hoje. CBF se reunirá com clubes do Brasileirão para discutir aumento de limite de estrangeiros inscritos por cada equipe. Proposta é que o número passe de 5 para 7 gringos já em 2023. O Bugre ganhou ontem, ele foi para a casinha. E uma das casinhas, meu Deus do céu, foi maravilhoso. O destaque do Bugre. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você. Primeiramente, parabéns pela escolha hoje do look. Moderno, diferente, autêntico. Acho que esse é o caminho. 2023 é por aí. Muito e o obrigado. Guarani teve uma grande vitória. O gol do Matheus Barbosa, quase que eu narrei na mansão, né? Porque casinha ficou pequena pro golaço do Matheus Barbosa ontem no Brinco, coroando uma grande reviravolta. O Guarani quebra uma sequência de 4 jogos sem vitória, respalda o trabalho do técnico Moser e respira, abre uma distância da zona de rebaixamento. O próximo desafio no final de semana contra a equipe do São Bento fora de casa.
o Bugre precisando da vitória para aproveitar também tropeços dentro do grupo B, inclusive do São Paulo. Fora de campo, Pio, notícia ruim, o Guarani ficou fora mesmo da Copa do Brasil, perdeu o prazo de apresentar o recurso no STJD, que descartou aceitar a ação, portanto, o Guarani não vai disputar o torneio nessa temporada, Rafael Pio. E a gente começa o programa só falando de vitórias, que coisa boa! E o Santos venceu, foi difícil, mas conseguiu. Bruno Faria. Foi sofrido, suado, mas a segunda vitória do Santos no Campeonato Paulista saiu na noite desta quarta-feira, após o Peixe vencer o São Bento por 1-0 na Vila Belmiro. E ainda falando de Paulistão, mas agora de uma derrota, hein? E São Paulo saiu na frente, tomou a virada, o destaque do tricolor com Guilherme Pradella. Até os 39 minutos do segundo tempo, o tricolor vencia com gol de cobertura de Galopo, mas aos 40 e aos 43, com gols de Praxedes e Thiago Borbas, o Massa Bruta virou. Saindo do Paulistão, indo para a Série A2 do Campeonato Paulista, Macaquina ontem voltou a ser Macaquina lá em Rio Claro, destaque da Ponte, Antônio Lupi. Depois de 2 jogos sem vencer, a Macaca voltou a reencontrar o caminho das vitórias. Venceu o Rio Claro por 3-1 e com a derrota da Portuguesa Santista para o Taubaté, a Macaca está novamente na liderança da competição. Ontem, destaque para Leonaldi, que marcou um golaço, fechando o placar. Para a alegria do seu Ercídio Naldi, que estava infiltrado nas arquibancadas do Chimitão, pai do jogador, e que se emocionou com o gol. E que você conversou com ele, nós vamos ouvir esse papo no CBN Esportes. A história da família Naldi daqui a pouquinho aqui no CBN Esportes. Sensacional, Antônio Lupi poderia fazer aquele quadro de volta pra casa, de volta, né, ao meu início, aquela coisa toda. Aquele quadro que normalmente os programas de domingo, né, os de auditório. Isso. Né? Não, e se a gente fosse levar bem a sério, a gente faria o seguinte, soltaria um trecho da entrevista agora. Ah, toca o programa inteiro. Aí só. mais um pedacinho quando fosse umas 11h25 e tal, e deixaria mesmo pra soltar só 5 por meio-dia. Aí eu ia mudar meu nome pra Antônio Kleber. Para. Depois a gente continua. Meu Deus do céu, a bola volta a rolar hoje, hein, pelo Paulistão. E o Corinthians estará em campo, destaque do Timão, Vinícius Moura. O Corinthians irá enfrentar o São Bernardo no estádio 1º de maio, a partir das 9h30. Renato Augusto, Maicon e Yuri Alberto serão desfalques no Alvinegro. E agora os destaques do nosso Fábio Scheibe, a enciclopédia esportiva. Bom dia, Fabião. Bom dia, Pio. Tudo bem? Tudo maravilha, principalmente depois dos resultados de ontem, que eu sei que você também ficou muito feliz. Aliás, você é muito participativo no grupo do WhatsApp, então eu imaginei a sua felicidade, viu, Fábio Scheibe? E mais uma vitória aqui pro Ituano. O Ituano ganhou fora de casa do Botafogo de Ribeirão e se livrou da degola do Paulistão, viu, Pio? 3-2 pro Ituano ontem contra o Botafogo de Ribeirão. Mas eu chego destacando que a CBF definiu o técnico Carlo Ancelotti como alvo principal para a seleção. Entidade aceita esperar até junho pelo treinador do Real Madrid, que vê com bons olhos vinda para o Brasil. E ainda, mais um caso nojento no esporte, Pio. Jogador brasileiro de time de basquete alemão é alvo de racismo em jogo na Espanha. Iago Matheus, que também é da seleção brasileira, foi chamado de macaco várias vezes por torcedora em partida da Eurocopa. Lamentável, hein? E por fim, auxiliar do Al Hilal detona Flamengo, faz duras críticas ao comportamento dos cariocas e diz que atletas subestimaram a equipe da Arábia Saudita. Passamos por cima, agora vão ter que ficar aqui para jogar o 3º lugar do Mundial. Cutucou o argentino Emiliano Dias. Que coisa, hein, Pio? Que coisa, e pelo que jogou o Al-Ahly ontem contra o Real Madrid, porque o resultado, gente, de 4-1 não diz muito do que foi o jogo, não. O Al-Ahly complicou pro Real até já a reta final do segundo tempo. Não sei não, hein, Mengão? Olho aberto, senão nem o 3º lugar, hein? E você pode participar com a gente, mande o seu recado no WhatsApp 19
991869070 ou então através do chat no YouTube. Já faça como o nosso amigo Daniel de Souza, que tá mandando aqui, ó. Bom dia, Pio. Pergunta pros especialistas, ou para o especialista Carlão. Você não acha que o futebol sul-americano está fisicamente muito abaixo do europeu? Carlão de Freitas vai responder. Já? Pode. Ou no próximo bloco? Pode ser. Não só fisicamente, como tecnicamente. Total. Não tem nem comparação. Meu Deus do céu. Vide as campanhas nos campeonatos mundiais recentemente. Só lembrando que 2012 foi o último conquistado por um sul-americano, Esporte Clube Corinthians Paulista. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h17, informações do trânsito aqui no CBN Esportes com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Vamos falar ali da Avenida Moraes Salles, Rafa, que tem trânsito carregado na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, pelas duas pistas até a Rua Lusitana, sentido Nova Campinas. No sentido centro tem lentidão do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Pela Rua Irmã Serafina são boas as condições. Agora quem segue ali pela Avenida Anchieta, pela pista da direita, reduz a velocidade desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Orozimbo Maia. Pela pista da esquerda, motorista segue sem problemas. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Tenha o melhor da Digo com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 100% recuperado da cirurgia de apendicite, o levantador Demian Gonzalez deve voltar a ser titular e jogar praticamente o 100% da partida do próximo final de semana, quando o Vôlei Campinas enfrenta o América fora de casa. A equipe defende a vice-liderança da Superliga Masculina de Vôlei, diferença que diminuiu em relação ao terceiro colocado. Nesse momento é de 2 pontos para o Minas Tênis Clube por conta da vitória do Minas na última rodada e a derrota no tie-break da equipe campineira. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua?
Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br 11h20 de volta com o CBN Esportes. Pra gente falar um pouquinho do Mundial de Clubes no Marrocos, a decisão no próximo final de semana entre Real Madrid e Al Hilal. Real que ontem eliminou o Al Ahly, mas, meus amigos, não foi fácil não, como eu dizia. Aos 20 minutos do segundo tempo, pouco depois dos 20 minutos, o Al Ahly diminui o placar para 2-1 e aí o Real vai marcar só já nos acréscimos os últimos 2 gols da partida, porque obviamente o Al Ahly vai para cima, abre o sistema defensivo e aí, pelo amor de Deus, né, a categoria de Vini Júnior e de Rodrigo é coisa impressionante, os meninos deitaram, Carlão. Brincadeiras à parte com relação à eliminação do Flamengo e a maneira como desenrolou o jogo do Real Madrid, cara, eu não vi o Al Hilal, pode ser inferior à tradição, à torcida e tal, mas time por time, eu não vejo o Al Hilal inferior ao Flamengo, não. Falando. Eu não vejo o porquê da gente. É claro que chama atenção, Flamengo e Al Hilal. Gente, Al Hilal, né? Quem é o Al Hilal? Mas time por time, não vejo nenhum vexame, não. Jogo duro, jogo complicado, jogadores conhecidos, jogadores que já atuaram em grandes campeonatos. O Marega, por exemplo. Cara, é jogador de alto nível. O Vieto, bom jogador. Michael aqui no Brasil era um assombro. Cuejar é jogador de seleção. Na última Copa fez do o gol Mundo, contra a Argentina. demais. Então, time por time, eu não vejo vexame, não. É derrota que pode acontecer não só com o Flamengo, com o Palmeiras, Corinthians, jogo equilibrado. Agora, o Real Madrid, mesmo tendo definido o jogo realmente nos minutos finais, já aí é futebol europeu, é uma prateleira acima, né? Eu costumo brincar até que lá na Europa é um outro tipo de esporte que eles praticam, mas Flamengo e Al Hilal, derrota vexatória, o maior vexame da história, isso tá indo por água abaixo. O time brasileiro para ganhar aqui dos árabes, de times dos africanos, vai sofrer demais. Mas... Oi, digam, tirem para o ímpar, Fábio Chaib e Júlio Nascimento. Sempre o loop, né? Não sou eu, Fábio Chaib. Vai. Eu só queria dizer que, ainda na esteira aí do Carlão, falar sobre vexame, eu acho que tem que mudar mesmo, né, esse conceito, porque nos últimos 10 confrontos dos sul-americanos na semifinal do Mundial foram 5 eliminações. Só que é o seguinte, né, aquela eliminação do Palmeiras pro Tigres, eu achei mais compreensível do que essa, porque aquele time tinha jogadores que estavam em alta, né? Gignac, Rafael Carioca, aquele time, tecnicamente falando, eu julgo como mais time do que o Al Hilal, mas eu tô com o Carlão nessa. Eu acho que o futebol hoje ele tá muito mais nivelado em relação aos níveis técnicos, né? Ô Fábio Chaib, não sei se era sobre isso que você ia já falar, mas tem a história do desrespeito, pelo menos essa foi a impressão de jogadores e dirigentes do Al Hilal em relação ao Flamengo, né, Fabião? Exatamente, Pio. Eu ia até na esteira também do Júlio, de 18 edições do torneio da FIFA, 6 vezes sul-americanos foram eliminados, ou seja, 1/3 das participações, né? E o Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Ramon Dias, inclusive é filho dele também, do argentino, técnico do Al Hilal, falou que um vídeo de um jornalista brasileiro perguntando para os flamenguistas antes do jogo se seria um vexame perder para o Al Hilal, acabou incentivando eles a jogar mais, porque pela ideia dele seria o time do Al Hilal era muito ruim, o jornalista até falou que era muito ruim, um jornalista brasileiro, e não poderia perder, que seria um vexame. Isso incentivou ainda mais
foi visto nos vestiários pelos jogadores, e os jogadores acabaram se incentivando e se superando para poder, entre aspas, calar os brasileiros, que eles acharam com muita soberba, subestimaram o time do Al Hilal, e acabou que ele falando que vai ter que jogar o 3º lugar agora do Mundial, né? Mas esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Sempre tem alguém que fala e o outro mostra no vestiário. E assim, se perde, ninguém nem ia falar isso, né? Mas então, assim, é uma coisa que acaba vindo, como vindo ganhou, à tona. fala, tá vendo? Ó, disseram isso e tal. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Igual Quando o jornalista é um formador de opinião, menor, ele tem a opinião dele. Sim. Se ele achou que foi um vexame, ok, eu concordo com vocês. Acho que hoje, o Carlão falou uma frase na redação hoje que, assim, é uma coisa inédita, assim, não tem mais bobo no futebol. Então, assim, hoje a gente sabe que os times estão... muito parelhos. Vexame, na minha opinião... Só o time que vai jogar contra o Atlético Mineiro. Aí você chegou no ponto que eu queria. O vexame desses sul-americanos eliminados foi o Atlético Mineiro. Aí sim. Pro Casablanca, do goleiro Inter que também, quicava. Né, o Raja. O do Não, Inter. isso aí foi o Mazembe. O Mazembe. Pela forma que foi pelo time que o Inter tinha. Eu acho engraçado, é igual essas palestras, essas preleções motivacionais que as TVs dos clubes elas liberam. E é engraçado que quando o time perde, elas não liberam, mas a preleção aconteceu da mesma maneira. Aí o cara fica, tá vendo? Olha só, tal treinador disse, vamos pra cima, tal. Mas quando perde, a preleção é do mesmo jeito também, né? Não, mesma coisa. Do futebol, O cinegrafista do clube perde todo o material, né? Isso, mas é mesmo, é verdade. 11h26, vamos falar do Bugre, que ontem venceu, se reabilitou dentro do Campeonato Paulista, com um golaço de Matheus Barbosa, mas que foi sofrido, né, Júlio Nascimento? E tem esses roteiros que são incríveis dentro do futebol, e eu gosto muito, né, Pio? Eu, hoje, conversando ali com alguns amigos que estavam no estádio, e eu alertava isso com o Adriano e com o Gabriel Castro ontem na transmissão, eu gosto muito de reparar em coisas que ninguém está reparando. E durante ali alguns momentos do jogo, eu consegui registrar uma conversa do Luciano Castan com o Matheus Barbosa, que para mim mostra muito do que foi esse jogo. O Matheus Barbosa tinha errado ali o 4º passe consecutivo. E aí o jogo era paralisado para atendimento de alguém. O Luciano Castan vai lá, conversa com o Matheus Barbosa, fala assim, na próxima você vai acertar, esquece esse. Como se estivesse falando isso, porque o Matheus Barbosa é encorajado, né? Ele balança a cabeça positivamente ali e depois ele dá uma assistência que gera o pênalti do gol de empate do Guarani. E o Luciano Castan corre para abraçar ele, o Lucão também abraça, os jogadores comemoram mais com o Matheus Barbosa depois do gol do Isaac do que com o próprio Isaac. Então, e aí depois o Matheus Barbosa vai lá e faz um golaço para virar o jogo. Tudo isso mostra o quanto que esse elenco entendeu, né, o clima, a atmosfera criada pelo técnico Moser para esse jogo contra a Portuguesa, porque o Guarani vinha de uma sequência de 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas, e quando sofre o gol da Portuguesa, o estádio começava a ficar impaciente, e termina com a torcida aplaudindo, voltando a ter essa atmosfera positiva, que era o que o Moser estava pedindo na última semana. Ele fez um desabafo, Pio, depois do jogo, falando sobre processos, mas também analisando o que ele enxergou dessa partida e essa vitória contra a equipe da Portuguesa. Eu gostei bastante assim do primeiro tempo, independente da virada, mesmo se não tivesse acontecido a virada, a minha análise nunca é com emoção, eu tento ser bem razão para avaliar. E os primeiros 10, 12 minutos, nós tivemos um volume bem importante. E eu sabia que a equipe deles tinha um contra-ataque importante. Vai ganhar o jogo do Red Bull assim, né? E aí nós concedemos algumas coisas que eu já tinha falado, nós treinamos, infelizmente acontece, né? Acabou que o gol deles sai de um escanteio a favor nosso, e aí é importante que a gente corrija isso. E a melhor chance que eles tiveram no primeiro tempo, a segunda melhor depois do gol, foi de uma falta ofensiva nossa. Então mas é natural nesse momento da competição, onde as duas equipes precisavam da vitória, erros acontecem, mas mais do que isso, exaltar o que os jogadores fizeram, poder de reação, virar já no primeiro tempo. Segundo tempo nós tivemos pelo menos aí umas 3 chances importantes para matar o jogo, e aí 2-1 o jogo fica sempre aberto, né? O Daniel entrou no intervalo e a bola parada dele é importante, tanto é que a melhor chance que eles tiveram foi de um escanteio.
Mas, assim, os jogadores estão de parabéns. Assim, eu acredito muito que vai ser a nossa retomada. Nós vamos, jogo a jogo, brigar pelo objetivo que nós queríamos desde o início, né? E é isso, assim. Eu já sabia do valor dos jogadores que eu tenho na mão, da capacidade técnica deles, da capacidade de imposição, da capacidade de jogar sob pressão. E eles demonstraram tudo que eu já sabia para vocês hoje, nessa noite. E agora é descansar, e no sábado tem mais. Exatamente, o Guarani já tem uma sequência pesada, né? Até depois o Moser fala que essa vida do futebol é meio complicada, porque ele tem pouco tempo para comemorar, né, Pio? Essa vitória aí contra a Portuguesa, que já tem jogo contra o São Bento, então se não ganhar lá contra o São Bento, volta tudo de novo. Então o Guarani tem que focar aí nos próximos jogos, mas o Moser bastante aliviado e bastante satisfeito com o resultado, com a apresentação do Guarani ontem contra a Portuguesa. Só para registrar, né, 4.300 torcedores estiveram presentes no Brinco, acompanhando essa que foi a segunda vitória na temporada, a segunda dentro de casa. Carlão, a gente já vai pro repórter CBN, mas é aquela história. Precisava ganhar, não importa que jeito. Aí, pelo menos dá uma respirada para agora seguir no campeonato. A vitória era emergencial. O Guarani fez um jogo de luta, fez um jogo de entrega e por isso foi merecedor. Quem sabe, após o jogo contra o São Bento, diante de um bom resultado, a rota mude neste Paulistão. Bom dia, amigos. Vitória importante, mas o Guarani continua jogando mal. Estou com os 2 pés atrás, se é que isso é possível. JP de Moraes, lá do Padre Anchieta. Aquela história, né, JP? Os 2 pés atrás a gente cai. Então precisa ter um pouco de cuidado, Carlão. É verdade. Olha, Pio, o jogo, hora que for, pode interromper sem problema nenhum. Mas a vitória era essencial. O Guarani precisava desse respiro diante de um concorrente direto. Com Giovanni Augusto de volta, entrou no decorrer da partida, a equipe melhora. A recuperação do Guarani passa pelo futebol do Giovanni Augusto. O Richard Rios mais uma vez fez uma boa partida. Bruno José ajudou demais, até no gol da Portuguesa. Ele era o último homem, né? Mostra como o Guarani estava ontem comprometido. E a gente espera realmente que depois dessa vitória da Lusa, os ares possam mudar no Brinco de Ouro. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. A Polícia Federal solicitou ao STF a devolução dos celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A corporação informou que os aparelhos já tiveram os dados extraídos. Ibanez é investigado por omissão em relação aos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Valdemar Costa Neto, presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ouvido na semana passada a respeito da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. As vendas do varejo caíram 2,6% entre novembro e dezembro. Foi o segundo recuo consecutivo e o de maior amplitude no ano. O resultado foi impactado pelos setores de hiper e supermercados, produtos alimentícios e bebidas e outros artigos de uso pessoal e doméstico. O setor fechou 2022 com alta de 1%. A Polícia Federal apreendeu documentos e diplomas falsos de medicina numa operação em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. Os agentes também encontraram carteiras falsas do Conselho Regional de Medicina, o CREMEG, jalecos, carimbos e celulares. Corinthians e Internacional disputam hoje a semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. O jogo está marcado para as 13h30 da tarde na Neoquímica Arena. O vencedor vai enfrentar o Flamengo na decisão. O rubro-negro derrotou o Real Brasília por 3-2. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. 11h34, de volta para falar do Santos, que ontem venceu
no sufoco, já no fim do jogo, você acompanhou o segundo tempo aqui nos 99.1 da CBN Campinas, era mais ou menos a história do Guarani, né? Foi no sufoco, mas o que precisava o Santos era vencer, e venceu. Informações do Peixe com Bruno Faria. Foi sofrido, suado, mas a segunda vitória do Santos no Campeonato Paulista saiu na noite desta quarta-feira, após o Peixe vencer o São Bento por 1-0 na Vila Belmiro. O duelo foi importante pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, já que o Santos olhava para a parte de baixo da tabela de classificação. No time titular, 3 mudanças. Maicon voltou ao sistema defensivo, Ângelo ganhou mais uma oportunidade no ataque e Ivonei, destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, esteve entre os principais. O Santos teve em cima do São Bento o tempo inteiro, teve 2 gols anulados, e bem anulados pela arbitragem de vídeo, mas já no fim do confronto, Lucas Barbosa, que entrou no decorrer do compromisso, aproveitou um cruzamento perfeito de Lucas Pires para abrir o placar e dar o triunfo ao Santos. Odair Hellmann tira um peso das costas. Então agradecer muito o torcedor por tudo que fez, e essa vitória com certeza é para eles, e a gente estava angustiado de não conseguir essa vitória, e hoje conseguimos, e o torcedor pôde voltar para casa feliz. Eu acho que a equipe teve essa consistência, né? O placar para mim já era para ter aberto no início do primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos a gente criou 3 ou 4 situações importantes. Acho que a equipe teve volume, teve paciência, não foi lenta, né? Paciência é uma coisa, lentidão é outra. A gente teve uma velocidade de passe muito boa. Tudo isso são detalhes da partida que geram esse espírito, né? Que tanto a gente fala e a equipe demonstrou hoje. Então, parabéns a todos. Agradecer o torcedor, e essa vitória foi muito importante para nós. O Santos chega agora a 9 pontos na tabela de classificação e assume a 3ª posição do Grupo A, apenas 1 atrás da Inter de Limeira, que entra em campo nesta quinta-feira, só que vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. O Santos tenta esquecer a tabela de classificação, descansar, relaxar e, quem sabe, também recuperar os jogadores lesionados. Isso porque o time já volta a campo no próximo domingo, fora de casa, para fazer mais um clássico na temporada. O duelo desta vez será o Sansão contra o São Paulo, então no Morumbi, no próximo domingo, 7 horas da noite. Sandri será o principal desfalque, já que ele estava pendurado e recebeu o cartão amarelo contra o Bentão. De São Paulo, Bruno Faria. Carlão, mais do que deixar ali, ou mais do que chegar a pensar em classificação, o Santos deu um salto importante em relação à zona de rebaixamento. Agora ele é o 9º no campeonato. E fez uma boa partida, realmente. Nisso eu concordo com o técnico Odair Hellmann. Criou oportunidades, marcou 2 gols bem anulados, mas chegou, finalizou. Pio do céu, faltavam ali alguns minutos, uns 15, não sei, uns 15, 10 minutos, o Mendonça perdeu um gol. Nossa, foi. Você viu? Foi. Cara, ali é retrato de time que passa por uma péssima fase. E ele, um medo de concluir, sem confiança, fecha os olhos, solta o pé e faz o gol, sabe? Mas depois, na base da insistência, o Santos foi lá e venceu. Só que aí você olha na tabela, já tem um São Paulo no Morumbi. A gente sabe hoje da fragilidade do Santos em clássicos, mas pelo menos venceu, dá uma respirada aí pro técnico Odair Hellmann tocar o trabalho. Próximo adversário do Santos, o São Paulo vai precisar se reabilitar no clássico, porque ontem perdeu de virada pro Bragantino no Nabi Abichedi. As informações do Tricolor com o Guilherme Pradella. O técnico Rogério Ceni lamentou a derrota de virada para o Bragantino na noite desta quarta-feira pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Até os 39 minutos do segundo tempo, o tricolor vencia com gol de cobertura de Galopo, mas aos 40 e aos 43, com gols de Praxedes e Thiago Borbas, o Massa Bruta virou. A derrota mantém o time de Rogério Ceni ainda na liderança do Grupo B com 11 pontos, mas faz o time de Rogério Ceni perder a oportunidade de colar nos líderes da competição na tabela geral. É sempre ingrato, se você for analisar, ganhando de 1-0 aos 40 do segundo tempo e tomar o primeiro gol, e 3 minutos depois tomar, 3-4 minutos depois tomar o segundo gol, você não se conforma. Eu acho que como jogo, o Bragantino é uma equipe bem competitiva, muito física, muito forte. Não sei nem se nós merecíamos tanto estar à frente. Eu acho que estava um jogo bem parelho, bem equilibrado. Assim como também acho que não merecíamos a virada. Ou merecíamos porque talvez poderíamos ter tomado decisões
melhores dentro do campo, né? Como foi já em outros jogos, nós tivemos a oportunidade de matar um contra-ataque, matar uma jogada, né? Naquele momento. Mas também é difícil, o cara que tá ali dentro do campo tá cansado, é difícil ele raciocinar e você sempre tem a esperança de retomar a bola ao invés de matar a jogada, né? Então nos minutos finais é mais difícil você ter raciocínio claro sobre o que fazer dentro do campo de jogo. São Paulo que, além dos 3 pontos, perdeu também o atacante Erisson por lesão, jogador que deixou a partida reclamando de dores na coxa. Será reavaliado nesta semana, mas está praticamente descartado para o duelo de domingo, o clássico contra o Santos no estádio do Morumbi. Duelo às 7 da noite, com transmissão do Futebol Globo CBN. Em compensação, Caleri deve voltar a ficar à disposição. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Guilherme Pradella. Ô, Júlio Nascimento, é impressão minha ou o Rogério Ceni ele tá mais paciente, digamos assim, nas entrevistas coletivas? Porque antes era uma atrás da outra. Agora parece que ele tá um pouco mais tranquilo, né, Julião? Ô, Pio, mas eu vou ser sincero com você, eu tenho, nas entrevistas do Rogério, um agrado, viu, com conteúdo, porque o Rogério, ele é muito sincero, assim, claro que às vezes isso acaba irritando o torcedor. Recentemente nós ficamos irritados, né, com algumas declarações do Rogério sobre as explicações que ele deu depois da derrota contra o Corinthians, por exemplo. As declarações dos clássicos não são boas declarações, mas o Rogério sempre foi sincero, principalmente com o torcedor, no que tange a realidade financeira do clube, as necessidades de modernização administrativas, sobre a qualidade do elenco e às vezes fase do jogador, mas ele tá mais tranquilo, um Rogério mais sereno, menos irritado e confiante aí no processo do São Paulo, né? Eu ainda acho que o São Paulo, pro perfil de elenco, que é um perfil mais jovem, não sei se combina muito com o Rogério. O Rogério é muito teimoso em algumas escolhas. Mas aquela informação que você deu sobre os estrangeiros, por exemplo, vai ser importante para o Rogério, porque ele tem muitos estrangeiros à disposição, né? É isso, ele poderia praticamente utilizar todos os que estão ali no elenco se subir de 5 para 7, aliás, só completando, né, o que a gente trouxe no destaque: Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, o próprio São Paulo, são aí os times que estão em Fortaleza, estão encabeçando esse grupo que na semana que vem deve ter a reunião com a CBF para discutir o aumento de 5 para 7 no número de estrangeiros que poderão ser inscritos por cada equipe no Brasileirão 2023. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai discutir sobre Carlo Ancelotti. Será que ele deve ser o treinador da seleção brasileira? Pelo menos é isso que a CBF quer. E a entrevista do pai de Leonaldi com Antônio Lupi, de volta ao passado. A gente volta já. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível, pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios em lugares seguros. Não trafegue em áreas de inundação. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros. Não coloque sua vida em risco. Iniciativa CBN Campinas. Precisando de um bom serviço de manutenção para o seu carro? A Oficina T-Service é a sua solução. Atendemos as principais marcas como Toyota, Fiat, Honda e Renault, com mecânicos altamente treinados. Temos os melhores preços da cidade e garantimos o melhor atendimento. Não perca mais tempo procurando, não é preciso agendar. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. Tire dúvidas no 19 3370 4200. A Oficina T-Service é a sua melhor opção em manutenção automotiva. No trânsito, escolha a vida.
11h44, Fábio Scheib. A conversa com Carlo Ancelotti já foi feita, né, Fabião? Já foi feita há algumas semanas, viu, Pio? E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, pretende se encontrar com Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, ainda em fevereiro, para fazer essa proposta oficial pelo Carlo Ancelotti. Mas o Carlo Ancelotti vê com bons olhos a vinda para a seleção brasileira, porque tem boa relação com os brasileiros, principalmente Rodrigo, Éder Militão, o próprio Vini Júnior, que está no Real Madrid, o Casemiro, que jogou muito tempo com ele também, e o Carlo Ancelotti vê com bons olhos e está propenso a aceitar esse convite da seleção brasileira e deixar o Real Madrid apenas em junho de 2023, quando termina a temporada europeia. Até lá, Ramon Menezes, técnico que faz um bom trabalho no sub-20 da seleção brasileira, vai assumir a seleção nas datas FIFA que tem em março e alguns outros jogos que vão acontecer até lá. Mas Carlo Ancelotti é a bola da vez na seleção brasileira, viu, Pio? O que você quer perguntar pro Fábio Scheib? Eu quero perguntar pro Júlio. Pro Júlio. Júlio tá aí ou não? Tá. Sim. Ô, Júlio, você que é um cara que entende bastante de futebol europeu, a gente pode falar que o Ancelotti é um Celso Roth italiano? Meu Deus, não. Cara, ele não perguntou. Pelo amor de Deus. Não. Não, Ancelotti, ele é da tem que tomar o controle do Tite, programa, né? Pio, não tem jeito. O Tite é da escola Ancelotti. Meu Deus. Foi o Pio que mandou perguntar, porque ele ficou com vergonha. Mentira. Carlo Ancelotti é um dos mais vitoriosos da história do futebol, tem 4 Champions League, né? Nossa, o Carlo Ancelotti, ele doutrinou todas as ligas, o maior vencedor das Champions. O Tite se baseia muito no trabalho do Ancelotti. Ele fala isso. Ele foi no Real Madrid várias vezes. É um Tite melhorado. Nossa senhora. Da onde que tirou o Celso Roth, cara? Da onde que veio isso? Meu Deus, Antônio Lupe. O Ancelotti usa terno, gravata e tal. Sapatênis ele pode usar, Antônio Lupe? Eu prefiro não responder. Tá bom. Só pra vocês entenderem, gente, no intervalo, Antônio Lupe estava acabando com quem usa sapatênis. Então eu vou perguntar um a um. Júlio Nascimento, você usa sapatênis? Uso. Menos do que muitos por aí, tá. Mas uso. Fábio Scheib, você usa sapatênis? Em momentos especiais eu uso, sim, viu, Pio? Carlão de Freitas. Já usei mais, hoje confesso que no meu sapateiro não existe sapatênis. Tá, eu tenho... Mas sou adepto. Eu tenho, inclusive, no carro, eu tenho um par. Não sou preconceituoso com relação ao sapatênis, diferente do Antônio. Esses dias ele Almeida estava de sapatênis na redação. Ou seja, Antônio Lupe, a equipe de esportes toda da CBN Campinas toda não, eu sapatênis. não uso. Você pode falar 97%. Tá. Sei que tá fora. Agora eu concordo com você que sapatênis de bermuda, aí não. aí não dá. Não, eu já usei de bermuda, mas sem meia. Agora sapatênis com meia e bermuda. É um negócio. Tem que ser esporte fino, igual o Fábio disse. Isso. De bermuda não dá. Não dá. Se vai ficar igual aquele meme lá do menino lá engomado. Por obséquio. Bermuda de brim, né? É bermuda de brim e os sapatênis. Mas aí no intervalo eu vou confessar, Carlão de Freitas falou assim: não, mas se fosse sem meia dá pra usar. Não é sem meia, com aquela meia baixinha, assim, sem a meia aparecer. Só a meia soquete. Mas o Carlo Ancelotti usa sapatênis? Não usa. Não usa. É assunto aleatório. É assunto totalmente aleatório. É só pra dar uma... Só pra quebrar o gelo. Isso, exatamente, o clima. Por falar em clima quente, ontem vocês passaram um pouquinho de calor lá em Rio Claro, né, Antônio Lupe? Sim, passamos um forte calor, né? A cidade de Rio Claro lá 3 horas da tarde, a temperatura estava muito próxima ali de 34, 35 graus. E aonde a imprensa fica, no Chimitão, tem aquela manta, né? Aquela telha de alumínio. Nossa. Que ali deve ter ficado uns 60 graus. Nossa, cabelo suava igual tampa de marmita. Mas graças a Deus logrou êxito a transmissão. E logrou mais êxito ainda a vitória da Ponte Preta por 3-1 em cima do Rio Claro. Não foi um jogo fácil. A Ponte Preta enfrentou um jogo de Série A2. Temperatura, horário, gramado. Um adversário que conhece a divisão, com atletas que estão acostumados com a divisão, mas a Ponte superou todos esses obstáculos e conseguiu os 3 pontos. E conseguiu também voltar à liderança, né? Porque à noite, lá em Taubaté, a equipe do Burro da Central venceu a Portuguesa Santista por 2-1. Então, com esse resultado, a Ponte assume novamente a liderança da competição. Histórias do jogo.
Ontem estávamos ali acompanhando e de repente recebo a informação que o pai do Leonaldi estava acompanhando a partida. E Leonaldi foi um dos principais jogadores. Fechou o placar num golaço de fora da área, sem chances para o goleiro. Foi o primeiro gol do Leonaldi na temporada. E eu vi ele comemorando bastante na torcida do Rio Claro. Comemorando bastante, mas de forma tímida. Ercídio Naldi, pai do Leonaldi, que depois do jogo eu tive a oportunidade de conversar e ele falou da emoção em ver o filho marcar o gol com a camisa da Ponte. Realmente muito feliz pela batida, pelo gol, né? A forma como foi, que foi um lindo gol, né? E aí a gente se emociona também como pai. Só que a gente tava na torcida do time adversário, então não podia comemorar, você tem que ficar quieto. Mas foi uma emoção diferente hoje, muito bacana. Ô, senhor Cídio, e ele tem qualidade para chutar de fora, né? A gente já viu isso, mas ele finaliza pouco. Você como pai fala, e quando ele arriscou o chute, você viu entrando, qual foi o grande sentimento? Essa é uma coisa que a gente sempre está batendo na tecla, para ele arriscar mais, para ele chutar mais, para ele tentar, porque ele realmente, ele tanto com a direita como com a esquerda, o chute hoje foi com a esquerda, e a direita também ele pega bem, ele teve um chute ali, uma oportunidade um pouquinho antes, que ele chutou para cima, ali eu vou dar uma carcadinha nele, porque ele tem que bater de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Mas ele sempre tá tendo oportunidades e não tá concluindo. Então agora tem que concluir, porque está cada vez mais acirrada a briga no meio-campo pela titularidade. Porque agora tá um time legal, porque tem muita gente boa. E aí faz a diferença. Então esses pequenos detalhes fazem uma diferença num grande jogo como esse. Esse é o seu Ercídio Naldi, pai do Leonaldi. E você viu que a pressão familiar ela existe. E no final do jogo, eu conversei com o Leonaldi. Ele falou sobre o seu desempenho e qual pressão é maior, a familiar ou a do técnico Hélio dos Anjos. Sim, o descanso foi muito importante, que é jogo em cima de jogo, dá 2, e jogos difíceis, complicados, como foi o de hoje. E o elenco, nosso elenco dá margem para isso, que é todo mundo bem capacitado, faz a rodagem do elenco, o nível mantém o mesmo e vamos continuar trabalhando para buscar as vitórias. Tava conversando com seu pai na arquibancada e a gente sabe do teu potencial, a gente já te acompanha faz tempo e a gente sabe que você tem qualidade no chute de fora da área, mas particularmente eu acho que você usa muito pouco essa jogada e hoje você foi feliz. E seu pai fala, vou falar para ele chutar mais e mais e mais. Como é que funciona essa pressão do Hélio, mas também do seu pai, que hoje viu um golaço seu aqui das arquibancadas do Chimitão? Com meu pai, desde pequeno, eu sempre treinei com ele nos campinhos lá de Pinda, que é a minha cidade. Sempre treinei, ele me cobrou bastante para chutar, e hoje eu fui feliz, né? E ele tava aí hoje e pôde ver um gol meu. A cobrança é maior dele ou do Hélio? É igual a dos dois, viu? Os dois pegam pesado na cobrança, mas é bom, é uma cobrança boa, né, para evoluir. Leonaldi, atleta da Ponte Preta, marcou o terceiro gol, também falando dessa cobrança familiar e também do técnico Hélio dos Anjos, que ontem completou 50 jogos no comando da Ponte Preta. Arthur também jogou com a camisa 50, recebeu um belo presente, teve que jogar de zagueiro. Presentaço. Com o desempenho ruim dos defensores, Thiago e Guilherme ficaram no banco, não entraram na partida. E na coletiva, o técnico Hélio dos Anjos afirmou que vai fazer novas mudanças na equipe para o duelo contra o Oeste, sábado, no Moisés Lucarelli. Fraga tá fora, recebeu o terceiro cartão amarelo. Sobre Fábio Sanches, ele está otimista em relação à utilização do jogador na partida contra o Oeste. Pablo Diego, ele acredita que não. Everton, que ontem não foi relacionado por conta de um problema no tornozelo, não tão grave como que ele sofreu, não sei se tem a ver, mas não é uma fratura, né? Ele só teve um desconforto ali. O Hélio, ele ainda aguarda esses dias de preparação para saber se poderá ou não contar com o Everton. Quem preocupa? Tavares e Arthur. A sequência de jogos muito próximos faz com que isso aconteça, mas falando do Leonaldi, parabéns, Antônio Lupe, muito legal.
muito legais as conversas. Ele é diferente, né, Carlão? Acho que vai ser muito difícil segurar o Naldo por muito tempo. Vai ser difícil segurar. Ontem foi uma grande partida, ele atuando de uma maneira mais ofensiva, né, na etapa complementar. No primeiro tempo ele fez ali o primeiro volante realmente, até porque a Ponte não tinha um volante, a primeira formação, o meio campo era Elvis, Matheus Jesus, Ramon e Leonaldo, então o único com característica mesmo de marcação era o Leonaldo. No segundo tempo o Hélio dos Anjos fez mudanças pertinentes, colocou o meio campo mais pesado, mais combativo, e o Leonaldo ele foi liberado um pouquinho, e ele teve várias oportunidades ontem. Se o Jet tivesse um pouquinho mais de cabeça num lance que ele parou, o Leonaldo fazendo a ultrapassagem, ele ia colocar o Leonaldo numa grande situação para fazer o gol. Teve esse arremate que o pai do Léo falou que ele vai levar uma bronca, e o gol de perna esquerda. Então ontem ele fez uma grande partida, ajudou demais a Ponte. Vai ser difícil segurá-lo, mas até pelo staff dele, né? O Fumagalli estava lá ontem. Cara, o Fuma é um cara sensacional, bater papo, fazer resenha, e eu acho que ele vai tratar o caso Leonaldo, Ponte Preta, com carinho, não vai abrir mão do jogador como fez o Alisson, né? E nesse bate-papo com o pai, com o seu Ercídio Naldi, o pai do Leonaldo, eu também perguntei como é que a família orienta o jogador, porque ele recebeu proposta do Vasco, Botafogo, Clube de Portugal, Cruzeiro também chegou a dar uma consultada. Então, assim, a família nesse momento é muito importante. E o pai dele, ele falou uma coisa que eu fiquei assim atento. Ele falou, não adianta a gente fazer algo que seja bom apenas para um lado. Tem que ser bom para os dois lados, para o atleta e para o clube. Porque se você for parar para analisar, o Leonaldo, ele não foi formado. A gente fala, formado na base da Ponte, mas não. Taubaté, né? Ele veio já para o time sub-20, sub-23, que jogou um campeonato, uma Copa Paulista. Ele foi formado no Taubaté, ou seja, ele teve a oportunidade no profissional do Taubaté, não conseguiu ser utilizado, não conseguiu uma sequência, e a Ponte abre as portas para o Leonaldo, para um time sub-20, sub-23, que foi jogar uma Copa Paulista, que é uma competição de segundo plano para a Ponte Preta, que o foco é a Série B. Então, eu consegui pensar que eles também têm uma gratidão. Sim. Porque se a gente for parar para analisar, o Leonaldo poderia ter feito o mesmo caminho do Alisson. Sim. Só que por conta do staff, que conhece bem os clubes aqui de Campinas, e a família e a gratidão do jogador pelo clube, ele só vai sair se pintar uma proposta boa para ele, mas também para a Ponte. Pra gente terminar, duas mensagens aqui rapidinhas. Bom dia, como um campeonato grande com campeões mundiais tem uma transmissão tão ruim? O gol do São Paulo foi ou não irregular? Não há imagem conclusiva, é o fim da picada, tá dizendo o Daniel Souza. O campeonato tá sendo gerado pelo Paulistão Play agora, né? E não mais pela TV Globo. Eu acho, Daniel, imagino, tá? Não é informação, é achômetro, que a imagem do VAR, ela é diferente da que passa pra gente. Ontem, foram várias imagens de replays, mas gerados pelo próprio Paulistão Play, e não aquela imagem que o VAR tem. Então acho que a imagem do VAR ela é mais conclusiva do que aquela que a gente recebe aqui. Depois da comparação, meu Deus, feita por Antônio Lupe... Não foi comparação, foi pergunta. Foi pergunta, tá bom. Eu não comparei em nenhum momento, eu só fiz uma pergunta. Tá, E o Júlio respondeu que não. Ok. Tá. A pergunta foi sua, não foi nem minha. Tá, o Vitor Viana, obrigado, viu, Vitor, pelo carinho. Ele pergunta aqui, ó, Ancelotti é um Felipão melhorado. Agora... Aí sim, né, Júlio Nascimento? Pô, mas... Felipão é monstro, cara. Felipão é um dos maiores técnicos da história do Brasil. Então, mas aí vale a comparação. Falar que o Ancelotti é um Felipão melhorado, aí ok. Eu não sei se o Vitor teve essa intenção, mas às vezes parece pejorativo o jeito que a gente fala do Felipão. Eu sou 100% Scolari. 100%. É porque ele ficou muito marcado com o 7-1, né? Mas eu acho que ele é mais da escola de Tite. Eu acho que ele é um Tite melhorado, o Ancelotti. Verdade. Mas eu tô com o Júlio, o Filipão tem que ser mais reverenciado. Respeitado. Com certeza. E que fique bem claro que no meio desses comentários surgiu lá no fundo um comentário de Antônio Lupe. Mas por que o Rote não é? Deixa eu pegar os títulos do Celso Rote aqui. Do céu. Fábio Scheibe, à tarde você tá de volta no Arena CBN, Fabião. Um grande abraço, Rafael Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Um abraço, Pio, até mais. Tchau, Antônio. O Celso Roth foi campeão da Libertadores aqui, ué. 2010.
O Inter? Inter? Pô, ele é bicampeão gaúcho e campeão da Copa Pegou o do time Nordeste. montado, hein? Pegou o time montado. É verdade. Tem muito título com o Inter e com o Grêmio. Bicampeão gaúcho. Mas Bicampeão lógico, gaúcho. ele treinou o Inter. Se não for campeão gaúcho treinando o Inter... Foi campeão da Copa do Nordeste com quem? Vamos ver. Alô, Tchau, Pio, Carlão. aqui quem fala é o Celso Roth. Até a tarde, valeu. Tchau, gente. Às 4 tem o Até Arena mais. CBN. Tchau, Antônio Lupe. Até, gente. CBN Esportes Campinas.